Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didático falando. E esse é um resumão sobre a obra Os Ratos, de Dionélio Machado, exatamente. Bom, já prepara papel e caneta, o que você vai ter nesse vídeo? Primeiro, análise técnica, depois o enredo e, por último, o mais importante, que a sua professora vai pedir na prova, que vai cair no vestibular, é a mensagem do livro, qual que é a temática, o que ele quer me passar, professora, o que eu preciso analisar? Exatamente isso que você vai ter nessa aula, tá bom? Então, dá um play aí, papel e caneta na mão e cola o olho aqui e vem pra aula. Vamos lá então, para a gente começar de forma organizada, vamos para aquelas informações técnicas literárias, tá? A sua professora vai querer saber quando aconteceu, onde ocorreu, qual que é o estilo de época, né? Sabe, romantismo, barroco, esses estilos de época, tudo isso você precisa ficar sabendo. Então vem comigo. Dionélio Machado, o nosso escritor aqui do livro Os Ratos, ele é do Rio Grande do Sul. Então você vai ver, vamos aqui pegar o fio da meada. Não fala determinadamente, pessoal, nunca falou lá que é Rio Grande do Sul ou Porto Alegre, mas ele dá nome de ruas, ele dá às vezes algum aspecto regional, local, que você compreende que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá bom? O estilo de época aqui é neorrealismo, isso, você vai ver bastante características do neorrealismo. Tome nota aí, tá? Vai ter bastante críticas ao capitalismo, falar bastante, assim, de uma realidade de forma nua e crua, não há nenhuma cortina rosa, sabe? Não há um jeito romantizado de falar das situações, não. É bem direto a mensagem dele. Vamos para o ano, foi escrito em 1935 e o narrador, eu pego um aspecto aqui do Dionélio, tá? O narrador aqui do livro Os Ratos, ele é a terceira pessoa onisciente. E o que é um terceira pessoa? Eu falo dele, né? Ele e ela, eu vou contar a história do outro, ok? E onisciente porque tem bastante aspecto psicológico. Sim, esse narrador, ele consegue entender do íntimo, da personalidade, dos pensamentos destes personagens. Isso daqui a gente tem que entender porque tem a interferência da formação acadêmica do Dionélio, que ele foi formado em psicologia, exatamente. E aí ele vem com bastante veias de Freud, porque Freud ele analisava as questões pelos seus detalhes, tá? Tome nota disso daí que você vai entender no enredo. E foi escrito em 1935, então eu já te falei, e local. Nenhum momento o nosso narrador, ele dá o aspecto, ele fala diretamente que foi no Rio Grande do Sul, mais especificamente Porto Alegre, Poá. Não, ele não fala disso de forma específica, mas você vai ver nome de ruas, nome de locais que entende-se, remete-se à região de Porto Alegre, tá? Então eu já te falei quando, onde, estilo de época e estilo de narrador, ok? O foco narrativo. Agora vamos aqui para nossa historinha. Primeiro, tome nota aí que esta obra, este livro, ele é dividido em 28 capítulos e em 3 partes. A parte manhã, a parte tarde, a parte noite. Exatamente, pessoal, o livro inteiro fala de 24 horas. Esse aspecto temporal, ele vai nos chamar bastante atenção, tá? É um dos raros livros que todo o enredo ali passa durante apenas um dia, tá? É mesmo, é? Isso daí já tem uma mensagem aí durante o livro, guarda, anota, passa o marca-texto que eu vou te explicar ao longo do livro pra gente não perder aqui nossa linha de raciocínio. Agora vamos pro nosso enredo. O personagem principal é o Naziazeno, exatamente. Pessoal, raras vezes eu falo esse nome corretamente, tá? Naziazeno. Esse nome, Naziazeno, vem de Nazaré, Nazareno, sabe? Aquele que nasceu em Nazaré, na cidade original de Jesus, aquele que é um lutador, um sofredor, um seguidor, se liga só. E o Naziazeno, ele vai ter 24 horas para resolver um problema. O que é isso? Seguinte, lá em 1930 e pouco, você não comprava leite no mercado como é hoje em dia, você tinha os leiteiros. Sim, os leiteiros, eles entregavam os leites aí nas casas das pessoas todos os dias, pela manhã bem cedinho. E detalhe, eles entravam nas casas das pessoas, assim, eles tinham as chaves, ele entrava lá na sua casa, deixava o leite, retirava ali a embalagem vazia, pegava os pagamentos e ia embora. Todos os dias era essa mesma rotina. Teve um belo dia que o leiteiro chegou lá fazendo um escândalo com o Naziazeno. Cara, o que aconteceu? Naziazeno estava devendo 53 mil réis em leite.
Exatamente isso era leite, hein? E é porque é mesmo. Era leite durante algumas semanas, ele não estava pagando. Chegou um dia que o leiteiro já estava cansadão, falou o seguinte na frente de toda a vizinhança: escuta, Nazia Zeno, se você não pagar amanhã, eu te dou apenas 24 horas, eu vou parar de entregar leite aqui e seu filho vai ficar sem o leite. Como assim? Não entendi. É isso aí, sua criança, sua família, você não é o provedor da família? Acabou o leite pra você, hein? Então você me paga a dívida, senão já era. Esse foi o recado, pessoal. E aqui tem uma observação. Essa questão de ele fazer um escândalo ali na frente da vizinhança é a questão da ideia da humilhação, de dar vexame para esse cara, entende? A questão aqui de ele dever às pessoas deixou ele numa situação vergonhosa. Ele foi humilhado perante a população, ele foi humilhado perante a vizinhança. E olha só o aspecto que o Dionélio coloca aqui pra gente analisar. Ele foi ali, ele passou vergonha na frente da vizinhança, e isso é muito chato, porque se você passa vergonha ali na frente de uma ou outras pessoas que você não vai ver nunca mais, tá tudo certo, você esquece. Agora você passa vergonha na frente das pessoas que você vai olhar todo dia, uma hora ou outra você tá saindo de casa, entrando de casa, chegando do trabalho, saindo pra escola e tal, e você vê aquela pessoa, te remete à situação sempre. Então, é uma situação bastante vexatória. Mas que vergonha! Bom, pessoal, e daí ele sai pra rua com esse pensamento repetitivo na cabeça. Tô devendo 53 mil reais, preciso desse valor, preciso desse dinheiro. Sabe aquela ideia paranoica de quando a gente tem algum problema no dia a dia? Sabe? Tipo, a prova é amanhã, o vestibular, a data do vestibular, preciso pagar o boleto, preciso pagar o boleto. É mais ou menos nesse raciocínio, tá? E aí ele sai pro trabalho, e o que ele pensa em primeiro lugar? Cara, eu preciso arrumar esse dinheiro com alguém. Quem eu vou pegar emprestado? O meu chefe. Sim, o meu chefe. Ele trabalhava numa repartição pública e tinha um tal do diretor. Esse nome do diretor nunca apareceu na história aqui, tá? Ele só colocava lá diretor. Bom, ele chegou lá e pediu esse dinheiro emprestado para esse tal diretor. Cara, já foi meio difícil falar com o diretor, porque ele tava lá meio atarefado do dia a dia. Quando ele chegou para falar do diretor, o diretor falou o seguinte assim, mas foi mais ou menos esse o diálogo. Nazia Zeno, eu não tenho esse valor para te emprestar não, cara. Você já é a segunda vez que você pega esse valor comigo, ó, não tô aqui para pagar suas dívidas não. Vai procurar esse dinheiro de outra forma, você recebe um salário, cadê seu dinheiro? Enfim, foi esse o argumento que ele usou, que ele não iria mais emprestar dinheiro nenhum não, que ele tava de saco cheio. Sabe, deu a ideia para quando você tá lendo o livro, sabe aquele amigo que você tá sempre pedindo um dinheiro emprestado para ele, um favor, chega uma hora que ele tá de saco cheio de te falar não? Parece que foi mais ou menos isso daí. Seguinte, Nazia Zeno, lembra que eu te falei que ele tava meio paranoico? Ele não vai conseguir trabalhar. Ele vai pra rua, ele fala, meu, eu preciso arrumar uma solução. Eu preciso procurar um amigo, eu preciso encontrar uma forma de pagar esse dinheiro. Por quê? Meu filho não pode ficar sem leite. Bom, lá vai ele pra rua. É como se fosse uma via crucis, sabe, pessoal? Começa a fazer uma caminhada ali em busca de achar uma alternativa. Passa uma hora ou outra, encontra um amigo e tal, até que vai dando o horário do almoço e vai batendo o desespero. Além da fome, não encontra nada. Ele fala, meu, o que eu vou fazer? Se até pensa, quando eu tava lendo ali a narrativa, eu falei, caramba, meu, mas ele não tem nenhuma marmita, ele não tem um dinheiro, não tem um vale alimentação, tá liso. Essa é a condição do nosso personagem principal. Até que ele encontra um amigo. Quando ele encontrou um amigo ali, aí ele vai pegar dinheiro emprestado. Ele fala, o fulano de tal, não fala o nome necessariamente desse amigo. Eu tô morrendo de fome, eu preciso almoçar, você tem uma graninha pra me emprestar só pra eu almoçar? E daí esse amigo empresta o dinheiro pra ele almoçar. Aí você pensa, cara, ele vai, né, baixar a fome ali, ele vai pensar, então, com a mente mais tranquila agora, numa forma de resolver. Não, pessoal, não. Ele vai pra um cassino. Ele vai pra um cassino jogar, exatamente. E o pior é quando ele chega no cassino, ele realmente começa a ganhar. Imagine aí, sei lá que sorte que dá nesse nosso personagem principal. Ele começa a ganhar dinheiro, ganha até mais do que os 53 mil reais que ele tem que pagar lá pro leiteiro. Só que, pessoal, qual que é a mensagem que o Dionélio aí quer passar? Ele perde tudo. Ele perde tudo. Ele tinha dinheiro até sobrando agora, mas ele perdeu tudo. Ai, pá, vai te lascar, filha da puta, tu é besta. Ou seja, o que o Dionélio quer passar? Cara, não é essa a solução, você tá entendendo aqui? E daí ele volta pra rua. Durante a tarde, ele volta pra rua lá pra procurar uma alternativa. E aí, ele vai encontrar um amigo ou outro. Quem aparece agora? Um tal de Alcides e outro chamado Duque. Só que esses amigos, pessoal, eram meio... Sabe aquele... dá a entender isso durante
a narrativa, tá? Ele deixa bastante claro isso durante as descrições. Eles são aqueles amigos meio malandro, sabe? E as relações dele já tinham passado pregresso, parece que eles sempre estavam se emprestando dinheiro. A relação de amizade não era aquela relação que quando a gente ouve falar, encontrou um amigo, nossa, é uma pessoa que ele gosta, tem amizade genuína, é um sentimento verdadeiro. Eles se encontram ali para falar da vida, para rir, para conversar, para desabafar, para brincar, tal. Não, não é isso não. E a amizade era baseada no dinheiro, era sempre uma ideia de troca, um empresta pro outro, um se ajuda. A relação tinha sempre um capital por trás, entende aqui? Quando eu falo capital é dinheiro, tá? Bom, e então aí o Duque, ele vai ter uma ideia. Ele fala, ó, eu sou formado em Direito e eu tenho o meu anel tá penhorado. E esse anel, eu nem sei realmente se ele vale só aquilo. Vamos procurar saber qual que é o valor desse anel? Aí ele aparece na narrativa o tal de Mondina. Mondina também era um advogado, amigo desse amigo, né, desse formado em Direito também, e falou, cara, eu conheço uma joalheria, tenho uma ideia melhor. Pega esse anel lá, vamos chegar numa joalheria. Esse anel estava penhorado por 120 mil réis, ok? Então daria para pegar ainda o dinheiro, emprestar pro Naziazeno os 53 mil réis e ainda sobrava dinheiro pro dono do anel. Só que o advogado teve a ideia melhor. Vamos levar numa joalheria. Será que vale só 120 mil ou será que é mais? Foram lá procurar um joalheiro tal para averiguar a peça, né, o anel, e pasmem, o anel valia mais de 300 mil réis. Pronto, o problema de todo mundo estava resolvido, pessoal. O problema de todo mundo. Você arrumava dinheiro pro Naziazeno, pagava lá o penhor, sobrava ainda pro dono do anel, tava tudo certo, tudo maravilhoso. Contas, contas, contas. Eu queria ser rico. E foi assim que se seguiu. Ele realmente pegou o anel, pagou lá o que estava penhorado. O Naziazeno ficou com o valor para pagar o leiteiro, ainda pegou um valor a mais do que os 53 mil, porque ele tinha que comprar alguns mantimentos para casa. Cara, não tinha nem alimento lá na casa dele. Essa é a ideia que o livro passa, então. O dono do anel conseguiu pagar o penhor, ficou com o dinheiro de volta, todo mundo ficou com seus problemas financeiros resolvidos. Mas a gente tem que pensar que o Naziazeno, na realidade, ele estava devendo pro amigo agora, ok? Ele não consegue pagar o leiteiro, só que, digamos que assim, ele fez um empréstimo com o amigo para pagar o leiteiro. É sempre aquela pessoa que está enforcada com a sua vida financeira, sabe? Não sei se você já ouviu falar aí, você que está assistindo aqui, né, meu aluno, aquela pessoa que pega um empréstimo para pagar outro empréstimo. É mais ou menos isso. E aí o Naziazeno vai para casa super aliviado, nossa, ele passa no mercado, leva leite, leva queijo, leva vinho, compra 2 brinquedos lá pro filho dele, enfim, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Chega em casa, a mulher aliviada, jantam, ele bebe, fica meio zureta, sabe, fica meio grogue da bebida, dá o presente pra criança, nossa, foi aquele fim de noite assim maravilhoso pra família. Aí você pensa, nossa, então vai dar tudo certo. Ele vai dormir, pessoal. Ele vai dormir, ele passa a noite em claro. Ele passa a noite em claro. Todo livro, pausa aqui, tá? Todo livro tem esses momentos de tensões, tá? Ele passa a noite em claro, ele não consegue dormir, porque ele fica, nossa, será que vai dar certo? Será que o cara vai pegar o dinheiro amanhã? Olha toda a via crucis que eu precisei fazer pra hoje. Sabe aquele momento que você põe a cabeça no travesseiro e você vai analisar o dia e daí você se cobra por tudo aquilo que foi que envolveu bastante tensão? É exatamente isso. E aí, nesse sonho dele, agora entra o título do livro. Ele escuta alguns barulhos na cozinha, de como se fosse rato, sabe assim? Barulho de algum animal roedor que tá ali roendo alguma coisa. O que ele pensa? Mesmo que você pensou. Cara, será que esses ratos estão roendo dinheiro, meu? Será que esses ratos vão acabar com o dinheiro e amanhã o leiteiro não vai ter pra pegar? Tudo errado essas perguntas. Só que, poxa, pessoal, ao invés de ele levantar, então você imagina, cara, corre lá, vê se é o rato, dá um jeito. Não, ele fica na cama. Ele fica meio que congelado. O que o narrador quer passar aqui pra gente? O que o Dionélio, né, o escritor, também quer passar aqui pra gente? Que ele tem essa postura meio passiva, meio, sabe, indolente com os problemas da vida. Poxa, isso é pra você analisar, pessoal. Aqui que tá a ideia de Freud, tá? Do Dionélio aí também ser formado em psicologia.
É nos pequenos detalhes que você analisa tudo. Cadê essa atitude dele? Porque ele não vai lá ver o que está acontecendo então, se tem rato ou não. Cuida do dinheiro, guarda o dinheiro então, deixa ele num, sei lá, né, numa caixinha onde os ratos não vão roer, de madeira, não sei, dá um jeito nisso daí. Mas não, ele tem uma certa passividade. O Dionélio quer falar, cara, falta também a atitude desse nosso personagem principal na vida. Talvez ele tá nessa situação por 50% aí, também falta a atitude dele. Ele poderia também se responsabilizar por essa situação e buscar todo dia dar um passinho, colocar um tijolinho para ele mudar essa situação, mas não. Ele fica na passividade. Pai, eu não gosto de trabalhar, não. E ele ficou a noite inteira sem dormir, atormentado com isso, mas também não ia na cozinha. Você entende aqui a viagem? Bom, e aí de manhã, quando ele tá quase pegando no sono, ele escuta alguém abrindo a porta. Quem é? Leiteiro. Aí ele escuta e daí dá aquele silêncio, ele fala, nossa, será que os ratos pegaram realmente ali, roeu todo o dinheiro? Aí daqui a pouco ele escuta um barulho de líquido sendo despejado. É o leite. Então tinha o dinheiro. Então o leiteiro pega o dinheiro, coloca o leite e vai embora. Ufa, pessoal. Agora sim ele consegue dormir. Agora ele consegue dormir. E aí o livro acaba aqui. O que a gente pensa, tá? O que a gente pensa quando termina um livro desse? O que eu pensei, né? Tá, mas e aí, outro dia? E será que vai ter dinheiro para pagar o amigo? E será que daqui a uma semana, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, será que vai ter dinheiro para pagar o leiteiro? E ele vai continuar indo trabalhar no mesmo trabalho todo dia? Esse trabalho não está conseguindo nem pagar as contas básicas dele? É exatamente isso que o Dionélio quer que você raciocine. Essa situação, esse looping aí da vida dele, agora fechou a narrativa, eu vou para análise, tá? Agora, essa análise aí desse looping da vida dele é exatamente isso. Essa luta diária por sobrevivência. Essa remuneração no salário dele não consegue dar nem o básico ali, nem a dignidade simples para ele e para a família dele. Digamos que essa condição, sabe, de que o dinheiro é a mola propulsora tanto para as amizades quanto para os problemas do dia a dia, é isso que o Dionélio quer que você pense. Essa temática principal é uma crítica para o capitalismo. Essa temática principal é uma chamada ali para se voltar um pouco para o dia a dia do proletariado. Tô com saudade de tu, meu auxílio. Tô com saudade do Caixa Tem. O personagem principal, ele é de classe baixa, ele é proletariado, ele tá sempre humilhado, as relações dele se baseiam no capital, o dia a dia dele é muito opressor, é muito oprimido, é muito tenso, é só para pagar uma dívida, não é para ele comprar alimento para dar para aqui um mês. É para ele pagar o alimento que ele já consumiu, você entende? É como se eu fosse comprar, ó, aqui, o meu café. É como se o café que tá aqui na minha xícara, eu tô devendo ele, eu tô devendo há um mês, cara. Então, o que eu trabalho não consegue deixar nem pago o café de um mês que eu ainda vou usar. Eu não consigo nem prover o que eu vou usar durante o mês. É mais ou menos isso a temática que ele quer que você pense. É essa sofreguidão, é essa luta diária pela sobrevivência, pela dignidade. Não é vivência, tá? Não é vivência. Ele não tá aqui buscando planejar uma viagem, um trabalho, uma melhoria, comprar outra casa, não. Ele tá aqui buscando pagar o que ele já consumiu. Ele tá aqui buscando sobreviver, que, digamos, é abaixo do viver. Você entende aqui? É um dia a dia muito sofrido, pessoal. Pobre é uma coisa triste. Só pra gente fechar, a linguagem que o Dionélio usa durante toda a narrativa é bem característica do neorrealismo. É bastante direta, é coloquial, é simples, é objetiva, é curta, é econômica. É, digamos assim, o problema é esse, tá? Eu não vou ficar falando aqui da falta de dignidade, da condição de vida sofrida, dos problemas do naziazeno, que na realidade ele representa uma grande parcela da população que o Dionélio quer passar. Eu não vou ficar falando disso de forma muito bonitinha, não, muito romântica, não, tá? Eu vou colocar aqui de forma crua, direta e objetiva tudo que eu tenho para passar. Isso é uma característica muito clara do neorrealismo e você precisa colocar na sua prova e sair da minha aula aqui entendendo. Bom, pessoal, esse vídeo merece a sua inscrição, não merece? Se inscreve aqui no canal. Imagina de segunda a sexta-feira, num clique, você ter tudo isso bem organizadinho. Análise literária, enredo com os tópicos principais e, por último ainda, a mensagem do livro. O que é espinha dorsal? O que você tem que sair da minha aula anotando? Tudo prontinho para você.
Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua presença. Espero mesmo ter colaborado aí para você sair da minha aula com todo esse conteúdo aí absorvido. Vai lá, boa prova, já deu tudo certo. Fico torcendo por você e comenta aqui qual outra obra você gostaria que a gente tratasse. Ah, e claro, passa esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que também está precisando do resumo, né? Pessoal, obrigada por hoje e vai lá, gabarita essa prova.